Hoje vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. É uma das parábolas mais importantes e mais esclarecedoras que Jesus fez. Olá, Alícia. Olá, você que nos ouve e está aqui conosco. É um prazer estar de volta com a nossa série aqui de estudos onde nós discutimos coisas relacionadas com o cristianismo. Alice, dê o seu alô para quem está aqui conosco. Olá, bem-vindo mais uma vez aqui. E hoje vamos falar de uma parábola muito interessante. Vem com a gente. Bom, antes da gente começar, solta a vinheta. A parábola do rico e do Lázaro é o nosso tema de hoje. Eu vou começar lendo a parábola porque vale a pena. É um texto muito rico e foi uma historinha contada por Jesus, lembrando que parábolas não são fatos reais, são histórias que Jesus compunha para passar determinadas lições morais. Muitas vezes se baseavam em fatos que haviam acontecido, mas Jesus necessariamente não estava contando, descrevendo um fato real. Então a parábola diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo. Diante do seu portão ficava um mendigo chamado Lázaro, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito. E Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está sofrendo. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem. Está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O tema desse relato é a alternativa que existe no final dos tempos. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. E é interessante que Jesus compôs uma história usando uma tradição judaica, que era a história do pobre escriba, né, pessoa que estudava as escrituras, e do rico coletor de impostos, que era um homem chamado Bar-Majan, que era um cara rico, mas pecador. Os coletores de impostos eram pecadores. Mas Jesus fez algumas adaptações. Então, no lugar do escriba, ele colocou um mendigo, um pobre, que ficava na porta da casa do rico e ficava querendo comer o que caía da mesa do rico, porque ele não tinha nada para comer. E, naturalmente, os ouvintes de Jesus imediatamente entenderam a história, porque essa história do pobre escriba e do rico coletor de impostos era uma história muito conhecida. Ela está em vários registros que nós temos extra-bíblicos. Então, era uma parábola conhecida. Jesus pega isso e dá uma adaptada. E por isso ele nem precisa falar de certas coisas, como, por exemplo, dos pecados do rico. Repara que ele não fala na história dos pecados do rico, ele só diz que o rico vivia vestido de púrpura, tinha uma vida muito boa, fala do pobre que queria comer o que caía da mesa do rico, mas não diz os pecados que o rico cometeu. Por quê? Porque as pessoas já sabiam.
A história já era conhecida, era um pouco diferente, mas as pessoas já tinham a ideia, as circunstâncias dessa história. E uma coisa interessante, Alicia, que esse mendigo, o Lázaro, na parábola, é o único personagem de parábola a quem Jesus dá nome. Jesus nunca dá nome aos personagens das suas parábolas. Diz assim: saiu o semeador a semear. Ou, na parábola do bom samaritano, um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado na estrada. Passou um sacerdote. Ele não dá nome de nenhum personagem. Em nenhuma das parábolas, Jesus nomeia os personagens, ele descreve os personagens, ele diz quem as pessoas são, o que fazem, etc., mas ele não dá nome aos personagens. E nesta parábola, ele dá o nome ao pobre, ao Lázaro, que o nome dele, a palavra Lázaro, quer dizer Deus ajuda. E é surpreendente ver que Jesus dá esse nome ao personagem. Esse não era o nome do personagem pobre, do pobre escriba, na história que Jesus usou para compor a parábola do rico e do Lázaro. E ele dá um nome, Deus ajuda, para uma pessoa que teve uma vida miserável, horrível, que vivia mendigando e queria comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E é muito paradoxal esse nome, Deus ajuda. E isso lembra uma história, Alissa, que você gosta muito, que está lá em Gênesis 39, que é a história de José. José, para quem não lembra, é vendido pelos irmãos por ciúme e vai parar no Egito como escravo. E, ao longo da história dele, ele tem vários problemas, vários insucessos. Em todo momento da história, quando José cai mais, José é vendido como escravo, depois ele vai parar na prisão, depois na prisão ele prometem tirá-lo e ele fica na prisão mais tempo. E o texto diz assim, e Deus estava com ele. E é uma coisa surpreendente, está lá em Gênesis 39, 2, 21, 23 e outras passagens mais. O homem, a vida do cara só piora, a vida de José só piora, e o texto bíblico diz: e Deus estava com ele. Então tem um paralelo aí, quando Jesus usa o nome Lázaro, Deus ajuda, para um homem que tinha uma situação péssima. Como é que Deus ajuda um homem que está numa situação péssima? Como é que Deus estava ajudando José, que a vida dele só ia piorando, a vida dele só, descia mais e mais? É um paralelo. Repara, Jesus usa esses jogos de linguagem, etc., porque as pessoas da época conheciam o texto bíblico, a Bíblia para eles era o Antigo Testamento nosso. Como as pessoas conheciam, ele usa essas referências para jogar as pessoas na história, para as pessoas se interessarem para a história. Como é que esse homem é ajudado por Deus se ele tem uma vida miserável? Deus ajudou José. José virou o segundo maior pessoa do Egito, logo abaixo do faraó. Mas como é que Deus ajudou Lázaro? E é surpreendente o que Jesus fala, porque não estava isso na cabeça das pessoas da época. Deus ajuda Lázaro depois da morte, porque ele vai para o céu, ele vai para o seio de Abraão, que era como os judeus chamavam o local, das pessoas favorecidas por Deus. Deus ajuda, mas nesse caso ajuda depois da morte. E tem um primeiro ensinamento aí. A ajuda de Deus, às vezes, não vem nesta vida terrena. A ajuda de Deus vem no reconhecimento da pessoa, no julgamento, depois da morte. E Lázaro vai parar no seio de Abraão, num lugar bom. E o rico vai parar no Hades, que era o nome que eles davam ao lugar de sofrimento, etc., que hoje a gente chamaria de inferno. E aí a história se desenvolve na comparação entre o seio de Abraão, que era o lugar bem bom,
e o lugar para onde o rico vai. Muito bem. Agora, a parte mais interessante da história, Alice, é o diálogo de Abraão com o rico, né? Que o rico não fala com Lázaro, ele pede a Abraão para mandar Lázaro. Ele fala com Abraão, que, de certa forma, é o cara que está tomando conta ali do pedaço do seio de Abraão, é o Abraão que está tomando conta do pedaço. A gente entender que isso é uma alegoria, não é uma descrição detalhada de como é o céu, etc. E o rico lá do Hades, lá da região do sofrimento, fala com Abraão: Pai Abraão, diz para o Lázaro vir aqui molhar minha boca com água, porque eu estou em sofrimento, estou num lugar muito difícil. E aí fica claro que há um julgamento definitivo de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque aí Abraão diz assim: não dá. Os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão daí não podem passar para aqui. Há um abismo entre uma coisa e outra, é o que a Bíblia fala, é o que a história de Jesus fala. Os que vão para o céu vão para o céu, os que vão para o inferno vão para o inferno. É um julgamento definitivo. Isso responde um pouco àqueles que acham, Alice, aqui, chamado universalistas, que como Deus é amor, Deus é bom, etc., vai acabar salvando todo mundo. Isso também derruba um pouco aquela ideia do purgatório da Igreja Católica, que as pessoas ficam num lugar intermediário esperando meio aonde vão parar. O julgamento é definitivo. Repara, um morreu, outro morreu, automaticamente eles já vão para onde tem que ir, né? Então, a vertente que tenta fazer hoje, a vertente teológica, tenta fazer as pessoas acreditarem na ideia que todos vão ser salvos porque Deus é bom, Jesus é amor, etc., fica derrubado nessa parábola. Como também a ideia de um lugar intermediário, que as pessoas não vão nem para o céu nem para o inferno, vão para um lugar intermediário e ficam aguardando determinadas coisas para ter o seu destino, também fica derrubada, porque essa parábola é muito clara, não é isso que acontece. Mas o maior impacto, Alicia, que a parábola causou naqueles que estavam ouvindo foi a reversão de expectativas que Jesus introduziu. Isso é importante a gente entender. Na época de Jesus, os judeus tinham uma percepção que era assim: riquezas, beleza, sucesso e assim por diante eram prêmios, eram bênçãos que Deus dava às pessoas que faziam as coisas certas. Os abençoados na vida eram os bons e eram os justos. Até os gordos, você sabia? Porque na época a gordura era sinal de saúde. Então, os gordos, tem uma passagem na Bíblia que fala da gordura, que a pessoa era gorda, estava bem, porque dava uma sensação de saúde ser gordo, né? Porque as pessoas costumavam ser magras porque havia muito pouca comida. Então, tudo que era bom era uma bênção de Deus e era fruto de algo que as pessoas faziam de bom. Em contrapartida, pobrezas, doença, miséria, deficiências físicas eram punições por pecados das pessoas ou dos seus pais. Tem uma passagem que Jesus vai chegando no templo de Jerusalém com os seus discípulos e tem um cego de nascença na porta. E aí eles perguntam, os discípulos, né, perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele? Repara, eles já tinham certeza que tinha um pecado ali. Se aquele homem era cego de nascença, alguma coisa alguém tinha feito. E aí Jesus diz: nem uma coisa nem outra. Isso aí aconteceu para que o reino de Deus se manifestasse nele e cura o cego. É uma passagem interessantíssima. Então, repara, a pessoa que era pobre, Alice, a pessoa que era miserável, tinha uma vida difícil, ela tinha uma dupla carga. Ela tinha uma carga do problema que ela vivia e tinha uma carga de que ela tinha esse problema porque tinha um pecado na vida dela. Então, ela estava ali pagando por aquilo porque
tinha feito por onde. É um pouco o que acontece com a doutrina espírita de que a gente paga aqui o que fez em outras vidas de errado. Então, você sofre aqui e você está sofrendo porque você merece sofrer. Tem uma carga dupla, tem o sofrimento em si e tem a carga adicional de que você está pagando por algo que você fez. Então, quem sofre tem um peso terrível sobre si, porque tem o sofrimento e tem em cima do sofrimento o fato de que você está sofrendo por justiça, porque você fez por onde, ou você, ou seus pais, fizeram por onde que você tivesse aquele sofrimento. Imagina que coisa horrível isso. Então, Jesus vem e subverte essa lógica completamente. E ele mostra que Lázaro, que era o homem que sofria, portanto, que devia ter pecado aos olhos dos judeus, ele foi aceito por Deus diretamente, foi para o seio de Abraão. E o rico, que teoricamente era o cara justo, era o cara bom, era o cara legal, porque ele era rico, ele vivia vestido de púrpura e de riqueza, então ele é o cara que era abençoado por Deus, portanto, ele era a pessoa boa. Ele vai parar no inferno. É uma total subversão das expectativas. Jesus arrebenta com essa interpretação teológica que existia na época e faz uma revolução nesse tema. Diz não, ele vai e diz, lá para as tantas, dificilmente os ricos entram no reino dos céus. Jesus não era contra as riquezas. A questão é que as pessoas ricas tendem a depositar na riqueza toda a sua esperança, né? A riqueza tende a ser o seu Deus. Então, ele diz assim: é mais fácil passar uma corda pelo fundo de uma agulha, cordas não passam no fundo de uma agulha, né? São muito grossos, do que o rico entrar no reino dos céus. Então, ele subverte a lógica que havia. Isso é uma coisa interessante que Jesus faz, Alice, muitas vezes. Ele muda a lógica que as pessoas têm. Isso a gente vê, por exemplo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão encontrar justiça. Ele vem e subverte a lógica que a sociedade tem. E isso é uma coisa que Jesus faz de maneira admirável. Nós, seres humanos, construímos lógicas teológicas para as nossas vidas que são muito ruins, porque elas acabam escravizando as pessoas, quando, na verdade, o cristianismo é uma religião libertadora. Seus comentários, Alice. Eu acho que o tema desse nosso encontro hoje poderia ser distorções que os seres humanos fazem sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Velho e do Novo Testamento. Dava um título bom, né? A gente tende a distorcer para caber no nosso. Eu acho que na nossa lógica, Vinícius, de viver. Né? Eu acho que a gente faz uma crítica, mas na verdade a gente também tem que fazer uma fala de compreensão, né? A gente tem dificuldade, dentro da lógica racional que o ser humano tem, de compreender uma religião, né, uma série de mandamentos e de questões, e todo um arcabouço, né, teológico para explicar a nossa vida, que é de uma enorme complexidade. A gente tem tendência à simplificação. Então, tá rico, tá bem abençoado. Eu mesma, gente, tive muita dificuldade com relação a isso no passado. Mas peraí, o coitado do outro está lá, é um bom cristão, barará, 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 o outro, né, às vezes é um bom cristão também, mas às vezes é um mau cristão, às vezes nem é cristão e está super bem. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente devia entender, e eu acho que é muito legal isso, que não eu acho que não é o tema central aqui, mas eu acho que é importante, que é desconstruir um pouco essas certezas que você está falando que a gente tem e que atrapalham muito a nossa vida. Por quê? Porque você tende a se aproximar daqueles que parecem ser abençoados, quando você não sabe, né? Você não conhece nada. Segundo, eu acho que tem uma questão
de fé, né? Nós perdemos, às vezes, as nossas características de fé e queremos fazer tudo caber numa explicação racional. Porque é difícil para a gente entender que uma pessoa como Lázaro, por exemplo, e outras pessoas que a gente vê aqui no mundo de hoje, que sofrem e que, mesmo assim, Deus estava com ela. Como é o caso de Jesus, né? Desculpa, como é o caso de José, lá na história do José. Então, é muito difícil. Então, vamos voltar lá para esse começo da história. O que, que fica para mim, né? Primeiro que a gente não sabe nunca quando a gente vai embora. Então, toma cuidado, porque você não sabe, o seu amanhã pode não dar tempo de você entender a sua relação com a sua religião, com o seu Deus, né? A segunda coisa, e eu gosto muito disso, por quê? Que é a questão de que vai para o inferno, vai para o inferno. Vai para o céu, vai para o céu. Estou entendendo, Vinícius, que a parábola já está falando depois do julgamento, né? Estou entendendo que temos lá na nossa Bíblia que tem um julgamento no final dos tempos. E nesta será definida grupo A vai para o céu, grupo B vai para o inferno. Curioso é que quem está no inferno enxerga quem está no céu. Gostei disso. Não sei se a recíproca é verdadeira, Ô, Alice, mas ela diz a isso. parábola não está falando depois do julgamento, porque a vida na Terra continuava. Se fosse depois do julgamento, a vida teria. Ah, Jesus não está entrando neste detalhe, ele não está fazendo esta discussão para não, explicar essas questões que depois são abordadas no Apocalipse. Ele está falando da divisão, da separação tá. que há e Começa mostra a incentivar. que as pessoas que vão para o inferno, quando elas morrem, já fica o julgamento final, vamos dizer, é o evento definidor e final, mas já há uma percepção clara do que vai acontecer. E as pessoas já estão Sim, percebendo que elas estão distantes de Deus. No caso aí, Abraão, né, é, o seio de Abraão, elas não estão no seio de Abraão. A gente não sabe bem como isso é, porque a Bíblia não é detalha interessante. isso aí, né? Esses Mas, de estágios qualquer forma, intermediários. tem uma outra coisa que me chama a atenção. Olha que engraçado. O rico é tão folgado que ele quer que o Lázaro vá lá dar água para ele. É, Tem uma arrogância aí, mesmo numa situação de dificuldade. Mas eu não quero necessariamente entrar aqui. Eu acho que essa parábola traz um monte de coisa para a gente. Então, a primeira, né, que eu já estava falando aqui, é que o fato de você ser rico ou ser pobre neste planeta não define se Deus está com você ou não está com você. Você pode ter noção da presença de Deus na sua vida. Como, Alice? Ué, muito simples. Primeiro, você é cristão? Aderiu ao cristianismo? Segue os preceitos cristãos? Está tentando ser uma pessoa melhor? Então, é óbvio. Obviamente que esse julgamento se aplicará a pessoas que, né, são cristãs, que seguem o cristianismo, enfim. Né? Estamos falando de uma obviedade. Não dá para você achar que você passa a vida inteira descrendo disso, a não ser que seja realmente Deus tudo pode, então não posso dizer que não existirá isso nunca, mas existe uma coisa meio óbvia, você não, né? Não acredito em Deus, não acredito em Deus, então, Deus é um direito seu. Eu acho que traz essa questão. A gente precisa ter um pouco de cuidado para não olhar para as pessoas pobres e fazer esses julgamentos que os judeus faziam, porque a gente faz hoje em dia. Alguma coisa fez, entendeu? As pessoas são pobres porque lhes falta muitas vezes oportunidade numa sociedade que a gente vive desigual. E desigualdade social tem a ver com livre-arbítrio, né, Vinícius? Nós construímos uma sociedade desigual. Deus quis? Não. Deus permite, porque temos livre-arbítrio. Né? A segunda coisa que eu acho é você não ter tempo, você não sabe o seu tempo. Eu conheço muita gente que acha
que vai viver até muito tempo. Eu não sei, a gente acabou de assistir aí uma atleta super famosa, há um tempo atrás, aí, que morreu de uma bactéria. Estava viva, no dia seguinte não estava mais. Você sai de casa e bateu o seu carro, teve um acidente fatal, eu já vivi isso, estava vivo, 10 minutos depois não está mais. Então, não dá para considerar o seu tempo de conversão que você tem, depois eu penso, quando eu ficar mais velho, eu me aproximo dele, não sei o quê. Você não sabe a hora da sua morte. Todos, claro, esperamos morrer idosos, né? Velhinhos, bem, com 90, agora é 98, 99, 100, mas não é assim que funciona, né? Então, eu acho muito importante a gente se atentar para essas coisas. E a quarta coisa é o seguinte: para ter fé, que é o que Deus quer muito da gente, ele não podia ter mandado o manual completo, né, filhos? Porque senão era capaz até de ter corrupção para ir para o céu, se ele tivesse mandado o manual completo. Você tem dúvida? Né? O cara É, fala assim, sei lá, vamos imaginar uma coisa tem, assim meio tem bizarra. uma, tem uma segunda parte da parábola que eu não coloquei aí para não ficar muito comprida, mas É, quem está nos ouvindo pode ler o texto lá, em que o rico chega para pai Abraão e diz assim: Pai Abraão, então faz o seguinte, manda Lázaro falar com meus irmãos o que é que aconteceu comigo para que eles mudem. E aí pai Abraão responde para ele: os seus irmãos têm os profetas, têm a escritura com eles que ouçam, eles que leem. Lázaro não vai falar com eles. Então, ele queria que viesse uma mensagem, vamos dizer, especial através de Lázaro para avisar para os irmãos então, mudarem a própria vida e não fazerem como ele, rico, tinha feito, né, para parar onde está. quer Então, dizer, é isso que eu estou falando, quer ter o manual. O cara precisa ter é um porque ele pouco. é rico, e se É, pudesse, ainda dizia, Lázaro, manda uma graninha, avisa para eles que eu combinei com você, que você vai dar um dinheirinho lá para tua mãe, quando eles não, estiverem lá. ou que é pior, não, dá para você, Lázaro, falar com o pai Abraão, fazer uma interferência, né? Fazer uma negociação de favor, etc, É, etc. dá alguns Agora, anos da sua vida no inferno, que você já tá, da sua vida no céu, que você já está acostumado a uma vida dura, e eu não. De agora, repente, você fica um tempo aqui no meu lugar, eu fico aí. É é, isso. agora Mas eu acho nessa, legal essa parte, Vinícius, só para concluir, que assim, as pessoas, às vezes a gente conversa muito com as pessoas, no dia a dia, nem é aqui fazendo atendimento, não. Ah, é muito difícil, a gente não compreende. Então, gente, é feito para não compreender. Sabe por quê? Porque a nossa tendência cerebral é sempre tentar encaixotar e, óbvio, tentar maximizar aquilo que é bom para você e minimizar aquilo que é ruim para você. Só que, às vezes, para maximizar o que é bom para você e minimizar o que é ruim para você está prejudicando alguém. Então, imagina se Deus ia criar uma teologia, uma forma de falar com a gente que nos desse essa chave, vamos dizer, da maldade, né? Já basta a terra que a gente tem livre-arbítrio. Não vamos levar isso para a nossa conversão também. E eu queria só, pegando um pitaquinho aí dessa continuação, não vou me estender muito, porque se você não trouxe o teminha, é porque o resto do versículo é porque não é para tratar agora, mas tá aí uma mensagem, gente. Morto não volta para falar com ninguém, tá? Morto não volta para trazer mensagem lá do além. Presta atenção. isso é que eu acho que é importante. A gente não pode pegar essa parábola, porque é uma parábola, é uma metáfora, e ficar tirando conclusões sobre como vai ser o final dos tempos, o julgamento, etc., né? Jesus usou um pouco aquilo que os judeus acreditavam para fazer sentido, como a história do seio de Abraão, etc. Mas algumas mensagens são claras.
Quer dizer, a fala de Pai Abraão que diz o que está aqui não passa para lá, o que está de lá não passa para cá, demonstra claramente que não há um trânsito entre céu e inferno. Como também essa história de, então manda Lázaro vir falar com os meus irmãos que estão vivos, então Lázaro vem do céu para falar com meus irmãos aqui, para convencê-lo. O pai Abraão disse, não, ele já tem os profetas, tem o que está escrito, etc. Eles não têm que ter outro tipo de ajuda. Então, fica Não, é claro. só para concluir, eu terminei o script. Aí o rico convenceu o pai Abraão a mandar o Lázaro. Lembrando que o Lázaro era um mendigo, sabe o que os irmãos iam fazer? Para com isso, você está querendo uma grana. Só É, pode ser. Que é, papo mais não maluco é iam, esse? claramente não Não iam iam aceitar, acreditar. gente, é O óbvio, que né? pai Abraão Óbvio, fala é evidente, ele óbvio. já tem os profetas, já tem a Bíblia, não é Lázaro aparecer e tentar falar Não alguma seria coisa tão que vai simples. mudar nada, né? Não seria. Então, o que mostra claramente que esse trânsito entre céu e inferno não existe, e essa vinda daquele que morreu para cá, mesmo o que está no céu, não é admissível. Então, esse ensinamento fica claro. Mas o resto, os detalhes, etc., é evidente que eles não são para ser levados a ferro e fogo, porque é uma história, uma parábola, não é um ensinamento detalhado, como, por exemplo, a gente vê lá no Apocalipse, que fala do final dos tempos, né, a visão que João teve do Cristo glorificado e das informações que vieram. Acho Mas Apocalipse o que eu queria comentar aqui, Alicia, que eu acho que é importante, você tocou no assunto de passagem, mas eu queria voltar a isso, é essa característica que Jesus tem de romper dogmas que são criados e que são dogmas humanos, porque eles não têm apoio nos ensinamentos de Deus, que procuram fazer sentido da religião. Então, essa tese de que se você tem problema é porque você pecou, se você está bem é porque é pobre, você pecou. você fez tudo certo, parece uma coisa lógica. Como também a tese de outro dia eu estava fazendo um vídeo aqui sobre olho por olho, dente por dente, que é um ensinamento do Antigo Testamento. Depois vem Jesus e destrói isso quando ele diz que você. Gente, Antigo Testamento, Jesus destrói olho por olho, dente por dente, hein? Ele diz, ele vem e destrói isso quando ele diz que você tem que dar a outra face, não é? Você não pode fazer o mal a quem te fez o mal. Aí você para e pensa assim, pô, mas olho por olho, dente por dente, já é um ensinamento que tem uma certa justiça, porque antes do olho por olho, dente por dente, antes de entrar essa lei no Antigo Testamento, a tese era o seguinte: você me faz X de mal, eu vou e faço 10x de mal para você ficar com medo de mim e não me fazer mal nunca mais. Isso tem na Bíblia. Por exemplo, antes de ser dado as leis, lá no tempo de Jacó e dos filhos dele, que tem o célebre estupro de Diná, que é a filha de Jacó, os irmãos Simeão e Levi, eles retribuem aquilo que eles entendem ser o estupro de Diná com 10 vezes a violência daquilo que teriam feito contra a irmã deles. E eles são até punidos por Deus por causa disso, porque essa era a tese. Aí vem Moisés, já depois do êxodo do Egito, quando vem a lei, diz: não, olho por olho, dente por dente, já é um avanço, vamos tentar fazer a retribuição proporcional. Aí depois vem Jesus mais adiante e diz: não retribuo mal com mal. Agora, olha só, olho por olho, dente por dente, parece uma coisa lógica. Você me fez o mal, né? Machucou meu olho, eu vou e faço o mesmo mal para você, e machuco seu olho. Parece lógico, parece uma coisa legal, mas vai aplicar isso na prática. Olha só, imagina um cara chamado João, que tem um filho só, e um cara chamado José, que tem 3 filhos. O João mata o filho de José. Vamos dizer que foi um acidente, ele mata o filho de José.
E aí, olho por olho, dente por dente, o José vai e mata o filho do João. Ficou Só, sem filho. só que João ficou sem filho e José tinha 3, ficou com 2. Não, mas eu matei um filho, tiraram um filho meu, fui lá e matei um filho. Aí o João vai dizer, não, mas eu fiquei sem filho nenhum e você ficou com 2. Repara como esse olho por olho, dente por dente é difícil de aplicar na prática, porque o lado que recebe a retribuição sempre vai achar que a retribuição veio além do que deveria ter e ele está em dívida. Então, diz o ditado que olho por olho, dente por dente, no final todo mundo acaba cego e banguela, né? E há rixas que ficaram históricas por causa disso, porque ficava sempre um retribuindo, ou famílias retribuindo de outro. Aí Jesus vem e rompe com isso e diz, não, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Então, Jesus fez muito isso, ele rompeu dogmas religiosos que dominavam a vida daquela época e que ele vem e diz, olha, não é assim, gente. E esse caso do rico e do Lázaro, ou as bem-aventuranças, que tem uma ligação com essa história, ele vai e rompe, diz, não, bênção, as coisas boas da vida não são retribuições ao que você fez de certo, e as coisas ruins da vida não são retribuições ao que você fez de errado. Não, a lógica é outra, não tem essa lógica aí. E hoje a gente vê essas lógicas malucas acontecendo. Por exemplo, desafie Deus e dê dízimo e ofertas que ele vai retribuir, vai te dar muitas vezes aquilo que você deu de dízimo e oferta. Parece uma lógica razoável, mas não tem, não para em pé. Deus não faz barganha. Deus não negocia com os cristãos para dizer, se você me der X, eu vou te dar Y. Isso não tem cabimento. Isso é uma lógica que existe hoje muito no mundo evangélico e é uma lógica distorcida. Então, Jesus fez muito isso, acabar com essas lógicas e dizer, gente, o que vale é a graça. O que é a graça? A graça é você recebe aquilo que você não fez por merecer. A gente não merece a salvação, a gente recebe a salvação por fé, não pelo merecimento. O que vale é a graça. A lógica não é essa, a lógica é completamente outra. Então, isso foi uma coisa que Jesus surpreendeu. E eu vejo hoje em dia no cristianismo, dentro do movimento evangélico em particular, que é o que a gente conhece melhor, que é onde a gente milita, essas lógicas se construindo de novo, e essas lógicas não são bíblicas. A lógica da Bíblia é a lógica da graça. É isso, Vinícius. É o seguinte, aprender sobre cristianismo é uma coisa que exige constância. Por quê? Porque essas distorções aparecem o tempo inteiro. Não vou entrar aqui na questão, mas se a gente olhar hoje o cenário no Brasil, especialmente o cenário político, a gente vai ver aí umas questões que se misturam entre política e religião que demonstram como as distorções vão aparecendo. Então, assim, mas como que eu vou saber se aquilo é uma distorção ou não? Estude, leia, procure explicações. Muitas vezes, ler a Bíblia para as pessoas não é uma coisa fácil. Eu, no começo, e até hoje, eu gosto mais de ouvir pessoas destrinchando para mim, entendeu? Explicando para mim, porque às vezes é uma frase, é difícil, e outra coisa, ela está dentro de um contexto enorme. Né? Então, se você não conhece o antes nem o depois, às vezes fica difícil. Então, o importante, gente, é tentar sempre entender o que está acontecendo. Vai lá, olha as parábolas, olha as ações de Jesus, não entendeu a frase, procura, dá o Google. Hoje a gente tem Google, YouTube, Instagram, Twitter, tudo. Vai atrás. É muito importante para a gente como cristão, não para a gente aqui, para a gente como cristão, tá? E outra coisa, se você gostou, dá um like, convida alguém que tem dificuldade de compreender, que você está vendo, que está meio empacado no cristianismo,
convida para vir conhecer o nosso trabalho. Até breve. Ok. Gente, pegando esse gancho do que a Alicia falou, tenha sempre em mente uma coisa: a lógica do Novo Testamento, da nova aliança, que começa com Jesus, que ele traz para nós, é a lógica da graça. Não é a lógica do merecimento, é a lógica da misericórdia, do perdão de Deus, é a lógica da fé. Você acredita e, por causa disso, você é perdoado e é aceito. Toda a lógica que vem muito em cima, eu faço isso e aí Deus me dá aquilo, não é a lógica da graça. A lógica da graça, ela é diferente. E a lógica da graça é a lógica que prevalece. É a lógica de Jesus. Jesus é a encarnação da graça. Nós não fizemos nada para tê-lo, para que ele se sacrificasse por nós. Se fosse por mérito, nós estávamos ferrados. Nós não teríamos jeito. É isso que o apóstolo Paulo diz: não há um justo sequer. Ninguém tem mérito suficiente para obter as coisas de Deus. A gente obtém porque Deus nos ama e por causa da graça dele. Parta desse princípio, que é um princípio mais humilde, porque o princípio de eu mereço e Deus me dá é um princípio de uma certa arrogância. Parta do princípio de maior humildade. Eu não mereço e Deus me dá por causa do amor que ele tem por mim. É sempre uma melhor maneira de você se aproximar de Deus. Por hoje é só. Alice, obrigado por dividir aqui a bancada conosco. Como a Alice já falou, siga os nossos canais, dê um like, nos recomende para outras pessoas, porque o nosso objetivo é somente divulgar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.